O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos de Jesus, e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão, Pedro, disse a eles: Vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. Mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-lo para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrancando-lhe a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Ó coração bondoso de Jesus, nesta segunda sexta-feira do mês, entregamos o nosso jejum, entregamos nossos desejos de conversão e mudança. Ofereço minha fraqueza, minha vulnerabilidade, minha pequenez, minha pobreza. Entrego tudo que sou ao teu coração inocente e puro. Sagrado coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Caros católicos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo.
Jesus, ele aparece às santas mulheres e pede a ela em que pede que elas falem aos discípulos encontrá-los em Caná da Galileia. Jesus estava na Judeia, em Jerusalém. Então os discípulos deveriam andar pelo menos alguns dias para subir até o norte, onde ele mesmo nasceu. Ele aparece para as mulheres, mas não aos discípulos. Ele vai aparecer aos discípulos onde ele nasceu. Ele pede aos discípulos para voltar. Esse voltar é relembrar a história deles mesmos, para confirmar que o crucificado é o ressuscitado. Quando o Senhor nos chama e nos converte, Ele faz a mesma coisa. Ele faz a gente voltar na nossa história para passar com as suas chagas e as curá-las com o teu amor incondicional. Ele está lá no mar de Tiberíades. Lá estavam os discípulos. Lá onde tudo começou. Onde ele chamou os 12 e disse: vem e segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Onde é o dia do chamado? É o dia da entrega. É o do dia de deixar-se seduzir pelo Senhor, e o Senhor nos seduziu. Os discípulos olharam a cruz e não conseguiam ver vida espiritual após a cruz. Os discípulos estavam tristes, porque estavam com o coração e a mente confundidas, mistos de alegria, porque Maria Madalena e as outras mulheres já viram o Senhor. Além do Senhor, estava lá com os discípulos caminhando, como os discípulos de Emaús. Jesus, sendo Deus, Rei do Universo, Todo-Poderoso, Ele aparece aos discípulos do jeito que Ele quer. A Maria Madalena parecia um anjo e ela o confundiu com um jardineiro. Depois, Jesus aparece como caminheiro, indo a Emaús. Jesus aparece na ponta do lago de Tiberíades. Ele aparece aos discípulos porque eles voltaram à vida deles. Mas Jesus disse para Pedro: serei pescadores de homens. E o Pedro voltou a pescar. Voltou lá no início. Entenderam errado. Não era para voltar a pescar. É para Jesus retomar e aumentar a sua fé num outro tipo de pescaria. Jesus aparece, já a noite inteira pescando, não pescou nada. Jesus aparece e diz: moços, tende alguma coisa para comer? A resposta deles é: não. Jesus aparece de novo a nós e diz: tendes alguma coisa para me amar? E se você tiver uma resposta sincera, você vai dizer: não. Aí Jesus sabe que você é sincero, sabe que você não está mentindo. Ele diz: lance as redes à direita. Porque a direita, onde Ele está na direita de Deus Pai, ressurreto, em pé, glorioso no Pai. Mas também estou aqui.
também ele está nesse sacrário, mas também está no sacrário do mundo inteiro. É a presença real de Cristo, que habita nas espécies do pão e do vinho. Ou quando um ou dois estiverem reunidos no seu nome. Ele é o pedinte, querendo amor. Nós não temos, então a gente obedece jogando as redes. E aí a graça vem, cheio de peixes. E o João fez questão de contar quantos peixes tinham. 153 grandes peixes que não se romperam. É a abundância da graça. Nós não temos nada a oferecer a Jesus, a não ser suas misérias e seus pecados. E é dessas misérias e desses pecados que Jesus quer transbordar a sua vida. Não faça uma oração mentirosa, achando em que você foi escolhido pelo Senhor, oferece alguma coisa. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada. Essa é uma oração sincera. Então Jesus transbordou o coração dos discípulos de amor. Tinha um discípulo que ele amava. Ele disse: é o Senhor, eu reconheço, é Ele que me chamou aqui. O amor se conhece com amor. Intimidade se conhece com intimidade. Os discípulos estavam turvos, e o discípulo que ele amava o reconheceu. É o Senhor. Dominus est. É o Senhor. É Ele. Não é como Maria Madalena fez. É o Mestre. Não é o Mestre. É o Senhor. É o Kyrios. Chamou Pedro. O Pedro já veio em terra firme. A terra firme é a terra do paraíso. A terra firme é o céu. O mar é a instabilidade deste mundo e a igreja. A terra firme é o Senhor. É o céu. E na terra firme já tem peixe pronto. Só pedir: Pedro, dá desse peixe que pela sua fraqueza eu transformei em abundância. Demais. E todo mundo comeu. É assim que Jesus aparece agora, nas espécies da Eucaristia, dos sacramentos. Deixe tocar. Deixe tocar pela graça. Não tem nada. Mas Jesus transforma do nada em tudo. A primeira leitura, agora um Pedro cheio do Espírito Santo, está diante do tribunal e diz assim: eu estou sendo preso porque fiz o bem. De um Pedro que não reconhece o Cristo, agora um Pedro que dá testemunho porque ele está cheio do Espírito Santo. E é capaz de dizer para os fariseus, para os mestres da lei, sem nenhum medo de morrer, sem nenhum medo de sofrer as consequências de suas escolhas por Jesus, dizendo: vós matastes o meu rei. A pedra que vocês rejeitaram, agora é a pedra principal, o alicerce da minha vida. A minha fé é fundada neste que vós rejeitastes. Ele deu nada, agora ele tem tudo. Deu nada e terás tudo. Não se apresente a Jesus pronto e cheio de si mesmo. Entrega a Jesus
e se apresenta a Jesus com nada, que Ele transforma em tudo. Vamos comungar. Corpo e sangue, alma e divindade. Nessa sexta-feira, diz assim: Senhor, o Senhor me aparece várias vezes ao dia a mim, mas eu estou preso ainda às preocupações, eu estou preso ainda ao trabalho, eu estou preso ainda às intempéries que o mundo e as coisas me apresentam. Eu não consigo te ver, eu não consigo pensar e agir como vós agistes. Me ajuda, Senhor, para que eu não fique surdo e nem cego. E ao toque do amor eu reconheça: é o Senhor. Não me deixe sozinho. Ele está comigo até o final dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertemos.